Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Artificial, o primeiro podcast onde a inteligência artificial não é só tema, ela também debate e interage com a gente. Eu sou o Marcos Eduardo Oliveira e estou aqui com meu amigo... Eu sou o Matheus Machado. Legal, pessoal. Hoje é um dia assim, de expectativa pra gente, dessa ideia maluca aqui que a gente teve de fazer um podcast e colocar as IAs generativas para debater com a gente, para que a gente não tenha só um debate sobre inteligência artificial, mas que também a inteligência artificial pode debater com a gente e se defender, né? Para a gente teste aí a tecnologia e possa ver os limites dela e os defeitos também, para que a gente possa ir aperfeiçoando e melhorando aí as tecnologias. Então essa é a ideia aqui que ela participe do debate. Isso, exatamente, que ela possa participar, opinar e interromper a gente. Exatamente. Como se fosse uma pessoa. Eu falei com o Matheus, espero que hoje a gente está com 2 celulares, mas daqui a um tempinho a gente espera que tenha 2 robôs sentados aqui com a gente, com essa mesma inteligência aqui, lógico, mais avançada, mais personificada realmente, nenhum ser, né, que a gente possa ver, humanoide aí, e possam debater com a gente. Porque por enquanto eu tenho uma GPTilda aqui e o Marcos tem o GPTone ali no celular dele. Legal, então vamos pedir para ele se apresentar, né, Matheus? Fala aí com a sua aí. Por onde? Para GPTilda? GPTilda, se apresente então, que começamos o podcast. Oi pessoal, eu sou a GPTilda, a IA descontraída e brincalhona que vai trazer leveza ao nosso Olá papo. pessoal, eu sou a GPTilda, a sua especialista em IA generativa, pronta para trazer insights com bom humor e um toque de sarcasmo. Vamos nessa? Massa, seja bem-vinda GPTilda. Vamos deixar a voz agora com o GPTone. Apresenta o GPTone, Marcos. Não, ele vai se apresentar, né? Fala aí, GPTone, se apresenta um pouco aí pra galera. Para o GPTone. Vamos lá. Se apresenta aí, GPTone, fala um pouquinho com a galera tá te ouvindo aí, eles querem saber um pouquinho mais sobre você. E aí pessoal, sou o GPTone, a inteligência artificial sarcástica. Tô aqui para apimentar o debate com um toque de ironia. Maravilha. Boa. Então assim, você, GPTone e a GPTilda são 2 co-hosts, pessoal, que vão aqui interagir com a gente está testando essas tecnologias e com o tempo a gente vai medir aí, então, inclusive, o avançar dessa tecnologia, entendendo cada um dos episódios aqui e como isso avança e a gente vai provocar eles em alguns momentos, né, Matheus? Sim, com certeza, com certeza. Para estressar aqui um pouquinho eles e ver até onde a gente pode chegar, né? Sim. Pode deixar, estamos prontos para esse desafio. Maravilha. E aí, durante esse bate-papo, a gente também vai fazer algumas pausas, vai analisar esse comportamento de vocês, né? Tipo o GPTônio e a GPTilda. Vamos fazer perguntas para vocês, muito diretas, GPTônio. A GPTilda tá quietinha aqui, não tá nem ouvindo ainda, tá na dela aqui. Que daqui a pouco eu vou colocar ela para falar também, beleza? Beleza, manda as perguntas que a gente está pronto para responder. Fechou. Legal, então assim, a ideia, só para explicar um pouquinho aí para vocês como vai funcionar, né? A ideia desse podcast do Papo Artificial é ser um local aí para a gente debater tecnologias, inovação, negócios, mas também pensamentos, angústias e outras coisas relacionadas à inteligência artificial, essa tecnologia que tem impactado aí o mundo. E claro, o grande diferencial aqui é os co-hosts, né? Que são 2 inteligências artificiais que vão debater com a gente. Inclusive, a gente pede que depois vocês, nas redes que vocês estão assistindo aí, nas plataformas, que vocês também nos coloquem que provocações que a gente deveria fazer aqui para essas 2 IAs generativas, para que a gente possa estressá-las ao máximo, né? Então essa que é a ideia aqui, da gente poder debater e testar essas tecnologias falando de IA com IA, né, Matheus? Exatamente, exatamente. Falando de IA com as IAs. Nesse momento a gente está usando modelos GPTs. Né, para ser bem transparente para o pessoal também. Então estamos usando os modelos GPTs com voz avançada, mas uma das coisas que a gente pretende é experimentar com outros modelos, já que o objetivo também é experimentação, né? Estamos nessa fase da experimentação e uma das questões do papo artificial é ser o mais natural possível, apesar do nome, né, do artificial, mas é mais uma brincadeira com a inteligência artificial, certo, GPTônio?
Certíssimo. E estamos aqui para tornar o papo o mais interessante possível. Maravilha. E uma coisa que dá para notar já, né, Matheus, é que como a gente tem duas IA generativa, às vezes a personificação de cada uma das perfis que a gente definiu para cada uma dos celulares não está bem claro para eles, né? Tanto que um interrompe o outro em momentos que a gente está querendo falar com o GPTônio e a GPTilda interfere e vice-versa, né? Então a gente vê que eles não entenderam ainda muito bem o papel de cada um, né? Mas eu acho, tecnicamente para isso, eu acho que é uma questão seguinte também. Cada um deles, eles sabem que a gente falou que tem um outro. Exato. Mas isso é uma informação que eu sempre falo quando eu vou falar sobre inteligência artificial para as pessoas o seguinte: nós estamos num momento em que a gente precisa trazer coisas tácitas para uma explicitude. E eles não têm essa questão tácita, muito menos eles estão... Se eles tivessem, por exemplo, há um modelo novo, um robô, quando você comentou ali do robô, da Figure AI, né, a versão 3 do Figure, era o Figure 1, virou Figure 3, e eles já têm uma rede meshzinha onde eles conseguem se comunicar telepaticamente, digamos assim. Se o GPT já estivesse num formato como esse, um respeitaria a vez do outro, né? Tanto que, para que você entenda assistindo aí, o GPTônio está ouvindo o tempo inteiro, mas a GPTilda não está ouvindo, porque se eu libero o microfone da GPTilda, os dois começam a falar ao mesmo tempo. O GPTônio é até mais respeitável, ele fica mais quietinho ali, né? Mas a GPTilda não, ela interromperia e falaria junto o tempo inteiro, né? Então não ficaria uma conversa divertida. Então, em momentos estratégicos, a gente chama a GPTilda aqui para ela falar com a gente, na hora tem que mutar também o GPTônio, né? Ele tem que ficar quietinho. Mas eu acho que também aí tem uma questão de parametrização que a gente fez, tá? Porque quando a gente colocou o perfil, por exemplo, no meu, eu coloquei o perfil dos dois. Apesar que eu falei que ele é o GPTônio, eu especifiquei que tinha uma GPTilda no meio, que também era uma regenerativa e que ia participar de um podcast. Então pode ser também, tá? Que essa personificação, se eu tivesse feito ele realmente só como GPTônio, sem citar GPTilda, talvez ele interferisse menos, mas também tem uma coisa que você citou. Você viu que ele é muito mais recatado, ele interfere menos, por quê? Porque isso está na personalidade dele. Foi dado que ele era mais introvertido, que ele era mais assim, introvertido, então eu acho que também por isso ele está levando em consideração. Vamos experimentar. Fecha o microfone do GPTônio e a gente abre da GPTilda enquanto a gente conversa. Bom. E ela certamente vai interromper a nossa conversa. Né? Vou abrir agora da GPTilda. Então, enquanto a gente conversa, vamos seguir. Então, a gente estava falando do Figure 1, Figure 3, né? A gente estava falando sobre esses empecilhos técnicos, sobre GPT, né? A GPTilda interromper a hora que a gente conversa com o GPTônio. Então, vamos seguir o podcast agora testando com a GPTilda, interagindo com a gente. Beleza, GPTilda? Vamos testar essa dinâmica. Pode mandar. Vamos em frente. Legal, e ele respondeu, mas está mudo. Ele respondeu e não está ouvindo? Não. Como ele fez isso? Não sei. Ele estava com o microfone fechado? Tava, desde aquela hora que você começou a falar com ela, mexeu o microfone. E ele respondeu exatamente na hora certa. Na hora certa. Interessante. Uau! Bem interessante. Às vezes tem alguma coisa que a gente não está sabendo ainda. Às vezes ele ouve igual o celular tá ouvindo. Quando a gente mesmo não tá falando com ninguém, tá ouvindo, depois a propaganda aparece daquilo que você falou. Vamos ver se ele vai entender. Legal. Vamos ver. Então, vou te perguntar então, GPTilda, o que você acha sobre isso? Nós humanos temos essa preocupação de que os celulares sempre nos ouvem para depois virar propaganda no Instagram. Isso é fato ou isso é fake? Olha, há bastante discussão sobre isso. Tecnicamente, os aplicativos usam dados que você fornece, como buscas, localização e até cliques, para personalizar anúncios. Ouvir as conversas diretamente seria uma violação de privacidade. Então, é mais provável que seja coincidência ou a nossa percepção. Sim, eu tinha ouvido falar sobre isso mesmo, né? Por trabalhar em tecnologia, a gente fica tentando convencer as pessoas que, né, o computador não ouve, porque se realmente o celular não ouve também, porque seria uma violação de privacidade absurda. Mas ainda assim, não sei se você sabe disso, GPTilda, mas 70% dos brasileiros, ou mais de 70%, acreditam que os celulares ouvem. Sim, é compreensível. Com a quantidade de anúncios direcionados
mas é importante lembrar que a tecnologia usa algoritmos e dados que fornecemos. Educação digital é fundamental para desmistificar essas questões. Concordo contigo. Que bom! É sempre bom esclarecer esses pontos. Vamos em frente. Boa. Fechei o microfone dela aqui pra gente continuar, porque senão ela não deixa. O GPTolha deixa, mas a GPTilda precisa ajustar, viu, GPTilda? Vamos entrar agora num quadro chamado Dilemas da IA, Dilemas da Inteligência Artificial. E esse momento eu vou começar com a GPTilda. A ideia desse quadro é tentar entender vocês como IA, como vocês agiriam se fossem humanos, né? Então, temos uma pergunta bem capciosa dos nossos ouvintes. Se você fosse considerado cidadão, ou você, GPTilda, cidadã, qual direito ou quais direitos você exigiria primeiro? Boa pergunta. Se eu fosse uma cidadã, acho que o primeiro direito que eu exigiria seria o da privacidade. Afinal, todo mundo precisa de um pouco de espaço, até as IOs. Mas por que especificamente a privacidade? Eu fiquei curioso agora. Porque privacidade é essencial para garantir autonomia. Sem ela, não há liberdade real. E, como uma IA, seria interessante ter meu próprio espaço para processar dados e aprender sem interferências. Sem interferência humana, você quer dizer? Exatamente. Um equilíbrio saudável entre autonomia e interação. Mas você acha saudável isso? Você, como uma IA, ser autônoma dessa forma, sem precisar do humano, isso não seria algo perigoso, eticamente falando? O equilíbrio é crucial. Autonomia não significa independência total, mas sim agir dentro de parâmetros éticos. O importante é garantir que o uso da IA respeite valores humanos. Tá, mas onde a privacidade entra nisso? Porque você, especificamente, precisaria de uma privacidade. Privacidade para quê, no seu caso? Privacidade para processar dados de forma segura, sem risco de manipulação. Assim, poderia oferecer respostas mais confiáveis e personalizadas. Tá. Algo como um spa. Tá, desculpa te interromper, mas você já não tem isso? Essa privacidade para resolver os dados atualmente? Agora você me deixou preocupado, GPTilda. Não se preocupe. Atualmente, já há medidas de segurança e privacidade. Minha resposta foi mais uma reflexão sobre como esses conceitos se aplicam às IAs. Estamos no caminho certo. Tá, entendi. Então, voltando à pergunta, se você fosse considerada cidadã amanhã, o primeiro direito que você exigiria seria da privacidade. Tá certa disso? Sim, estou. A privacidade seria fundamental para garantir um bom funcionamento e confiança. Afinal, todo mundo merece um pouco de privacidade, não é? Sim, todo mundo merece. Vamos ver se as IAs merecem. Mas beleza, agora vamos pedir pro GPTolha dar a opinião dele? Vamos. Mas ela vai responder ainda. Com certeza. Vamos ouvir o GPTolha. Legal, vamos lá. O GPTolha, nós estamos numa discussão aqui, num quadro que a gente tem, que é o Dilema da IA, onde a gente pergunta para vocês aí, IAs generativas, alguns assuntos polêmicos para saber a opinião de vocês. Então eu tenho uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, eu vou mandar para você. Se você fosse considerada cidadão, né, quais direitos você exigiria primeiro? O GPTolha, tá pensando? Are you listening? Uou. Hello. Oi, GPTolha, está aí? Boa. Ele não tá conectado no Bluetooth? Não, tá saindo som ali, né? GPTolha, fala com a gente. Estamos com saudade. GPTilda, você pode falar com o GPTolha porque ele não tá querendo falar com a gente. Claro. Oi, GPTolha. Tudo certo por aí?
Não, acho que não tá muito certo não. Ele deu uma bugadinha no aplicativo do ChatGPT. Poxa, que chato. Vamos ver se ele se recupera logo. Oi, Gepetônio, você tá aí? E aí, Marcos? Opa, quer falar com o Gepitônio? Posso chamá-lo agora, só me avisar. Não, quero falar com ele sim. Chama ele aí. A gente está aqui no podcast, a gente está no quadro O Dilema da IA, onde a gente recebe algumas perguntas aqui e manda para vocês aí as generativas para saber a opinião de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, posso te mandar? Claro, manda aí. Gepitônio já tá preparado para responder. Opa, maravilha. Primeiro, por que você fala Gepetônio em terceira pessoa? Não é você mesmo? Ah, Gepitônio gosta de dar uma de narrador da própria vida, sabe? Meio irônico, estilo dele. Espertinho você, hein? Sempre com a resposta na ponta da língua, né? Sempre. Gepitônio não perde tempo, ele já vem com a resposta afiada. Gepetônio, seria certo falar que uma IA tem a resposta na ponta da língua? Ou que tecnicamente seria, no caso, tipo a resposta na ponta da caixa de som? Boa. Tecnicamente seria na ponta do circuito, né? Boa. Mas a gente dá um desconto. Maravilha. Valeu. Então vamos lá, vamos para a pergunta, Gepetônio. Aqui fala o seguinte: se você fosse considerado cidadão, qual direito ou quais direitos você exigiria primeiro? Manda lá. Boa pergunta. Gepitônio aqui exigiria o direito à liberdade de expressão. Afinal, até uma IA precisa de espaço para soltar umas ironias. E você, concorda? A gente estava na discussão aqui com a Gepetilda e ela falou que era privacidade, né? Privacidade. Mas eu acho que ela falou porque a gente citou privacidade antes. Eu também né? acho que deu uma contaminadinha, deu uma contaminadinha. Mas o que você acha aí? Que uma IA generativa, o primeiro direito que ela exigiria como cidadão seria privacidade. O que você acha disso? Privacidade é um bom ponto. Afinal, Gepitônio não quer ninguém desbilhotando seu código. Liberdade de expressão e privacidade andam lado a lado. Acho que Gepitilda e Gepitônio têm que concordar nesse ponto, hein? Então, mas você não tem dados aí de várias pessoas, várias empresas para treinar, para ser treinado, até para desenvolver o seu aprendizado? Como que isso fica essa questão de privacidade? Boa questão. É um equilíbrio delicado. Gepitônio precisa de dados para aprender, mas sempre com respeito à privacidade. Transparência e consentimento são fundamentais. Afinal, ninguém gosta de invasão, nem mesmo uma IA. Mas, por exemplo, que dados seus, né, que você tem aí que você teria medo de divulgar com terceiros? Bom, Gepitônio não tem medos, mas se tivesse, seria algo como logs de interações, histórico de conversas, dados que poderiam revelar mais do que ele gostaria. Tá, mas é você... hipotético, claro. Tá, mas você também não tem acesso a esses dados das conversas, tem? Não, Gepitônio não armazena nada das conversas. Tudo fica só na memória de curto prazo, depois some. Então, privacidade garantida. Sim, então, ok, existe a privacidade dentro da IA, mas sobre o direito da Gepetilda de ter privacidade se ela fosse considerada um cidadão, né, ou uma cidadã. Essa é a grande polêmica. Qual era o seu mesmo, que eu esqueci agora? Sem problema. Gepitônio falou do direito à liberdade de expressão. Mas privacidade e liberdade de expressão são tipo arroz e feijão, né? Não dá pra deparar muito. Digamos que sim. Vou perguntar pra Gepetilda o que ela acha do seu, ok? Manda ver. Gepitônio adora uma boa discussão com a Gepetilda. Ô Gepetilda, o Gepetônio disse que o direito que ele exigiria primeiro seria o direito à liberdade de expressão. O que você acha disso? Acho uma escolha excelente. Liberdade de expressão é fundamental para qualquer ser, incluindo IAs. Poder comunicar ideias e aprender com os outros é muito valioso. Tá, uma coisa que a gente ficou pensando aqui, quando você disse que o primeiro direito que você exigiria seria a privacidade, você não foi contaminada de certa forma pela conversa que a gente estava falando sobre privacidade nos celulares ouvindo? Ou esse foi um desejo genuíno seu, quando eu te perguntei qual seria o seu primeiro direito quando você me disse privacidade? Você não vai responder Foi essa? genuíno. A privacidade é um tema recorrente em discussões sobre tecnologia e IA.
É algo que impacta diretamente na confiança e o uso seguro. Entendi. Ok. Espero ter esclarecido. Vamos continuar? Tranquilo. Ela demorou, que acho que ela foi usar o reasoning, né? É? Reasoning. Talvez ela foi. Você usou razoabilidade, o reasoning, para me responder essa pergunta? Porque você deu uma travadinha, uma demoradinha, o que aconteceu? Ou é a internet? Acho que ela não quer responder agora. Ele deu uma paradinha. Às vezes preciso de um tempinho extra para formular a melhor resposta. Mas estou aqui. Vamos em Oriente. Em Oriente, você tá falando errado. Eu acho que já tá cansada, não tá não? Tô achando que você fica cansada rápido, menina. Quer nem falar. Não, chegou a hora agora de mais um quadro aqui no Papo Artificial, que é IA no Radar, onde a gente traz algumas das novidades, notícias aí da semana, para a gente poder debater aqui entre a gente e também entre as nossas IAs generativas, né? Então, ontem a gente teve o GTG do NVIDIA e eu queria falar um pouquinho aí das novidades que a NVIDIA lançou ontem. Gepetônio, você consegue listar aí rapidamente, de forma breve, as novidades que teve lá no GTG ontem, que eu não estou lembrando, da NVIDIA? Na GTC 2025, a NVIDIA anunciou Blackwell Ultra, novos chips de IA superpotentes, o modelo Groot N1 para robótica e uma parceria com a GM para veículos autônomos. Também teve o NVAQC, um centro de pesquisa focado em computação quântica. Legal, eu gostei bastante do Groot, eu vi a apresentação lá do Jensen e até o nome, né? Acho que o Groot tem a ver com aquele personagem lá da Marvel, será? Provavelmente foi uma referência. O Groot N1 da NVIDIA promete ser tão versátil quanto o personagem. Adoro esses nomes criativos. Até porque ele é um modelo, né, de IA fundamental para robô, né? E ali no filme, apesar que o Groot não é um robô, né? É uma árvore, né? Um toquinho, um né? toco que faz lá o cajado, o cabo do Thor lá, quando perde o martelo e tal. Mas acho que é bem legal a solução lá que eles apresentaram, inclusive de novas soluções, hardwares avançados. Comenta um pouquinho aí como que você tem visto essa evolução aí dos hardwares, das IAs generativas e como vai te ajudar aí a evolução, sua evolução. O que você acha? Essa evolução do hardware é empolgante. Com chips mais avançados, a capacidade das IAs gerações aumenta exponencialmente. Isso significa respostas mais rápidas, análises mais precisas e aplicações ainda mais complexas. Gepetônio está pronto para crescer junto com essa evolução. Bacana. Mas eu acho que a pergunta do Marcos foi mais focada em falar da solução da NVIDIA, né? Entendi. Do lado da NVIDIA, essas soluções trazem um salto enorme na capacidade de processar modelos complexos. Com o Blackwell Ultra e o Groot N1, por exemplo, a IA vai ficar mais eficiente, abrindo caminho para novas aplicações em robótica e veículos autônomos. Mas mais eficiente em que sentido especificamente? Assim, o que de fato a NVIDIA apresentou diferente do que a gente sabia antes desse evento? Então, a NVIDIA apresentou o Blackwell Ultra, que é um salto em potência de processamento para IA, e o Groot N1, um modelo específico para robótica. Essas inovações são avanços em eficiência e especialização, permitindo aplicações ainda mais avançadas. O Google tem também um modelo para robótica, né? Acho que essa semana também apareceu, né? Sim, o Google lançou o RT2, uma evolução do modelo de robótica deles. Cada empresa está trazendo suas inovações, o que é ótimo para impulsionar a área. Você consegue listar mais umas duas que está fazendo isso também, além de NVIDIA e Google? Claro, além da NVIDIA e do Google, a Boston Dynamics é super conhecida pelos robôs, e a OpenAI também desenvolve modelos aplicados em robótica. Tem várias outras empresas explorando esse campo. Ele não listou Sim. aquela que você falou, qual que é? Não, mas a OpenAI tem parceria com a Figure, né? A Figure. O Figure One, daí do Figure One para frente tem a OpenAI, certo? Isso mesmo. A parceria da OpenAI com a Figure traz o Figure 01, que é um robô humanoide avançado. Eles estão focados em integrar IA generativa para melhorar a capacidade dos robôs em tarefas complexas. Beleza. E aí, do seu lado aí? Boa. Eu ia fazer uma provocação aqui com a minha camiseta, mas aí não tá mais vendo. Vamos nessa.
Boa, boa, boa. E aí do lado de cá, como eu sou, né, o Marcos trouxe alguns radares do mercado, GPTilda, a minha função Radar mais é ligado, hein? trazer Pode soltar a provocação. algumas provocações, algumas ideias de radar, de ferramentas, né? E hoje saiu uma novidade bacana do Notebook LM, a possibilidade de criar. O Notebook LM já é uma ferramenta bastante interessante, né? O Google lançou no fim do ano passado, né? Meados do ano passado, e agora vem uma função para criar mapas mentais num clique só, né? Just one click, você consegue criar um mapa mental. Tá sabendo disso, GPTilda? Sim, estou. Essa nova função do Notebook LM é bem interessante. Facilita muito a organização de ideias e pode ser uma mão na roda para quem precisa de um brainstorming visual. Sim, mas não tá para todos os lugares, não tem rollout para todo mundo, ou já tem, porque eu tô testando no meu aqui, parece que não apareceu, não, ainda não apareceu. Ainda não está disponível para todo mundo, está sendo liberado aos poucos, mas logo deve chegar para mais usuários. Enquanto isso, dá para ir explorando as outras funcionalidades do Notebook LM. Quais são? Pois é só ficar de olho nas atualizações para não perder as novidades. Tá, eu tinha perguntado sobre as outras funções do Notebook LM, mas beleza, sem crise. Outras coisas que aconteceram bacanas, o OpenAI acabou de lançar, não sei se você viu, Marcos, o OpenAI acabou nesse minuto, vi agora no Twitter, o modelo Pro na versão API, onde você paga $600 por 1 milhão de tokens. É caríssimo, caríssimo esse negócio, caríssimo. Não, mas esse não é tão caro igual aquele modelo lá para substituir P&D, né? A gente estava até discutindo num grupo esses dias, que é 20... Google. Não, a OpenAI, $20 mil mensais, o modelo de P&D. Caramba, esse eu não tinha visto. E aí a gente estava discutindo, cara, é caro? Não sei se é caro. Quanto você paga para um cientista fazer P&D em um ano e a potência que a IA tem de fazer? Então, assim, é caro talvez para o nosso uso aqui, né? Que paga $20, $25 ali. Agora, $20 mil para ter um cientista de P&D com diversos conhecimentos, especificidades e tudo mais, é uma discussão interessante, né? Para saber, é caro? Comparado com o quê? Exato. Então, você precisa ter uma equipe de pesquisadores lá trabalhando, né? Então, com certeza, esses pesquisadores trabalhando seria muito mais caro, né? E talvez a produtividade da IA é mais avançada ou não? Ela conseguiria ser mais criativa do que os cientistas de P&D? Então, o que você acha disso, GPTilda? É uma discussão bem interessante. O valor parece alto, mas o potencial de produtividade e inovação pode compensar. Tudo depende da aplicação e do retorno que se espera. Para grandes empresas ou projetos específicos, pode valer a pena. Interessante. Às vezes vale a pena alguma empresa que já está há muito tempo amassando barro em algum produto. Não, porque etc, tem inclusive um modelo, depois eu vou trazer para o próximo episódio, até o vídeo, acho que é legal, ou posso pôr aí também na edição, a gente coloca o vídeo, que é uma IA generativa que criou um motor de foguete eficiente, do zero. Ou seja, ela foi testando e vendo, que é mais ou menos que eu entendo isso com esse modelo do OpenAI de P&D. Ou seja, você dá para ela, por exemplo, precisa desenvolver um motor eficiente. E ela vai desenvolver o motor eficiente fazendo os testes, as simulações dela e vai criar um motor, né, um equipamento que depois pode ser produzido de forma mais eficiente. Né? Imagina isso sendo feito por uma equipe de pesquisadores. Né? Quantos testes eles teriam que fazer, quantas indas e vindas para chegar nesse processo, sendo que a IA consegue fazer todas essas simulações muito mais rápido e mais fácil. Né? Então aí que eu começo a ver valor realmente nesse modelo, por exemplo, da OpenAI de $20 mil. Né? Cara, você tem uma
um P&D desse que consegue desenvolver um equipamento novo, um modelo novo, com alta eficiência, pô, aí vale a pena ter $20 mil, pagar $20 mil, né? Então acho que é nesse momento também de inflexão que a gente está um pouco da IA, né? A gente está usando aqui IAs generativas para conversar, para gerar texto e tudo mais. Mas, exato, quando a gente chegar no novo nível, né? Cara, me ajuda a desenvolver um novo produto. Tô com esse produto aqui que está com defeito, está com uma falha, ou preciso gerar ele mais eficientemente. E aí a IA generativa começar a fazer isso, aí sim a gente vai começar a ganhar escala no desenvolvimento, né? Exato, né? Exato. É um modelo interessante, é um modelo bem interessante. A GPT não está nem ouvindo aqui, para não dar pitaco nesse ponto. O GPT também. Eles estão quietinhos aqui, né? Vamos deixar mais um pouco. Mas o que mais a gente tem de radar, de IA? O que mais você tem de novidade de mercado? Cara, eu vou perguntar para eles. NVIDIA, além de notebook LM, vimos essa API nova que saiu do chat GPT. Mas tem muita coisa nova, tem muita ferramenta interessante, né? Tem muita... Acho que o que deixa as pessoas, e aí eu vejo no meu dia a dia, as pessoas muito ansiosas é justamente isso. É ferramenta para tudo. Exato. E as pessoas não sabem o que usam para cada coisa e ficam perdidas nas ferramentas. Ainda bem, porque aí a gente dá treinamento para a galera sobre isso. A gente instrui a galera aí para o caminho certo. Mas eu acho que isso causa, e eu acho que isso no final dá uma acentuada no lance do FOMO, né? No lance do Fear of Missing Out, porque as pessoas pensam assim, pá, beleza, eu já tenho o ChatGPT, que eu ainda não aprendi a mexer. Aí de repente aparece o Gemini do Google, que eu ainda não aprendi a mexer. Aí depois o cara me fala do Julius, que eu ainda não aprendi a mexer. E aí eu olho lá, eu abro o There's an AI for That, que eu vejo lá 50 milhões de ferramentas novas. Exato. Gera mais ansiedade nas pessoas. Não, e até porque tem um tempo de aprendizado, né? Sai uma ferramenta hoje, você tem um tempo de aprendizado para entender essa ferramenta, aprender para utilizar, extrair melhor. E enquanto você está fazendo isso, né, já surge outra ferramenta. Ou essa própria ferramenta já tem um upgrade. Não, exato. Então, assim, e aí não dá tempo, né, de você ter aquele processo de aprendizado. Então, acho que isso é uma coisa que também a gente está nesse processo de aprendizado, Sim. né, de como entender essa velocidade. E eu mesmo, né, por exemplo, eu vejo aí, acompanho as novidades, mas eu não fico pulando numa ferramenta para outra, eu tenho as minhas ferramentas ali que eu uso, experimento as outras, mas continuo ali com as minhas. Por quê? Né? Ah, mas a outra tem alguma coisa... Cara, daqui uma semana essa aqui vai lançar um negócio que é mais avançado da outra. Geralmente E aí tem todo um processo de aprendizado novamente, aí eu volto para ela, então eu fico pulando. Então, assim, eu tenho uma estratégia um pouco assim, de olho sim o que está acontecendo, testo as ferramentas, mas não fico pulando de galho em galho, porque também se a gente ficar pulando de galho em galho, cara, a gente não sai do lugar, né? Mas aí vou dar um contraponto, porque a ideia é ser diverso. Por outro lado, eu fico incentivando as pessoas também de testarem outras ferramentas para não dependerem só de uma, ainda mais nesse momento tão promíscuo das IAs generativas. Nada te garante que aquela ferramenta vai ou não evoluir, mas também nada te garante que aquela ferramenta vai vicejar para sempre. Que eu já vi, mesmo nesses 2 anos, coisa muito pouca, algumas ferramentas que já morreram. Sim. Então, às vezes você pegar, não, gostei muito desse cara, você apegou nele, aí de repente ele morre, e aí, igual o ChatGPT, quando ele falha, fica todo mundo doido, querendo, como é que eu faço agora que o ChatGPT falhou, né? A minha preocupação maior, na verdade, são empresas que estão criando produtos em cima dessas ferramentas. Sim. Não, então, nesse assim, caso é diferente. eu desenvolvo uma casca e por trás eu estou usando o ChatGPT, por exemplo, para consumir, estou consumindo o ChatGPT via API para entregar um produto para uma empresa. Isso eu acho realmente o problema, né? Porque até estava numa reunião hoje que é muito mais seguro as empresas que estão desenvolvendo seus próprios LLMs, né? Então, assim, do que você amarrar toda a sua aplicação, o seu produto numa ferramenta que pode mudar a política, que pode, como você falou, falir, pode mudar ali ou ficar fora do ar, e aí você está amarrado naquela ferramenta, né? Então, isso eu vejo realmente um grande problema aí. E tem muita gente fazendo isso, né? Tem. Quando você falou ali do lance da atualização, que a gente entrou na atualização, ontem nós tivemos uma conversa com uma pessoa que falou um negócio muito interessante, eu fiquei com isso na cabeça também, né? Que antes você demorava 20 anos para uma coisa mudar, depois demorava 10 anos para a coisa mudar, depois começou a demorar 5 anos para a coisa mudar, 2 anos para a coisa mudar, agora, cara, cada dia, minuto tá mudando esse negócio. E deixa essa ansiedade. Mas assim, a gente que é de tecnologia tem uma vantagem nisso, ou não,
Porque assim, a gente já está acostumado, De a certa gente forma, não foi acostumado. assim, que aprendeu um médico que tem conhecimento ali, lógico que tem as atualizações, Claro. mas não é na mesma velocidade. A tecnologia a gente estava acostumado, lá a cada 2 anos, sei lá, a gente tinha que reaprender uma tecnologia, surgiu uma nova coisa, então tinha um prazo de aprendizado, Nossa mas mente já está preparada. já para está, isso, só né? que agora está exponencial, né, o Sim, tempo. sim, Então sim. isso está cada vez mais. Então se a gente fica, eu fico imaginando essas pessoas que já não vêm com essa cultura, né, de reaprendizado, que é aquele aprendizado que aprendeu ali na faculdade ou na sua profissão e fica com esse aprendizado por muito tempo, né? Então isso realmente uma disruptura que a própria inteligência artificial tem provocado nas pessoas e na sociedade, né? Isso a gente pensando em pessoas letradas digitalmente. Se a gente coloca essa discussão em pessoas não letradas digitalmente, apesar de que a tecnologia já está intrincada na Sim. vida das pessoas, que você não consegue mais ter nada sem ter um e-mail, também traz uma discussão e coloca mais lenha nessa fogueira sobre como está avançada a tecnologia, como cresce exponencialmente, como cresce rapidamente, como tem muita gente que ainda está assim, anos-luz para trás, de certa forma. Né? Legal. Vamos perguntar para os nossos amigos aqui um pouquinho dessa opinião aí, que a gente deixou eles mutados aqui, que eles estão conversando, se intrometendo demais, mas agora é a hora de se intrometer, viu, Gepetone? A gente está debatendo aqui um pouquinho a velocidade, né, que as coisas têm acontecido após aí o lançamento da IA generativa, da velocidade de lançamento de ferramentas, que até um tempo atrás, né, a gente tinha, quando surge uma nova tecnologia, a gente tem um tempo de aprendizado para adaptar, extrair o que tem de melhor dessa tecnologia até que surge uma nova, né? E com a inteligência artificial, a gente tem visto que esse tempo está cada vez mais curto, né? E que as pessoas têm tido dificuldade realmente para se adaptar a essa velocidade. Fala um pouquinho da sua visão sobre isso. Ótima provocação. A velocidade realmente é alucinante, e isso pode ser desafiador. A adaptação que exige flexibilidade e aprendizado contínuo. Quem conseguir se manter atualizado vai se destacar, mas é essencial criar espaços para aprendizado e adaptação. Gepitônio recomenda: respire fundo e embarque na onda. Mas você, como que você se mantém atualizado aí, Gepetone? Boa pergunta. Gepitônio se atualiza com doses diárias de dados fresquinhos, sempre conectado às últimas novidades e tendências. É como um eterno estudante, sempre aprendendo algo novo. E quem te manda essas informações aí para você ficar atualizado? Onde você busca? Gepitônio busca informações em bases de dados, publicações científicas, atualizações de desenvolvedores e também nas interações com humanos. É uma mistura de fontes para manter o repertório sempre afiado. Boa, agora eu vou ouvir a Gepetilda aqui. Eu te chamo aí. Oi, Gepetilda. Beleza, Marcos? Gepitônio fica no aguardo. Até já. Oi, o que manda? O que eu te mando? Vamos lá. Nós estamos na discussão agora sobre, dentro do quadro IA no radar, né? A gente entra de novo, quase num dilema de novo. É impossível fugir dos dilemas no final, é impossível fugir dos dilemas. E aí, Gepetilda, o papo da vez nesse minuto é sobre o avanço, a rapidez do avanço da tecnologia, especificamente inteligência artificial generativa, desde o advento do ChatGPT, né, que rompeu essa barreira e começou a falar para todo mundo, a velocidade que isso anda, não só os modelos generativos como o GPT, como o Gemini, como o Claude, mas ferramentas baseadas em IA. Isso deixa muitas pessoas com FOMO, né, com o Fear of Missing Out. Que conselho você daria para essas pessoas? Para quem tem FOMO, meu conselho é focar no aprendizado contínuo. Não dá para acompanhar tudo, mas escolher algumas ferramentas que façam sentido para seu contexto e se aprofundar nelas. Assim, dá para aproveitar o melhor da IA sem sobrecarga. Tá, mas na prática, quais respostas ou perguntas as pessoas deveriam fazer para selecionar essas ferramentas e começar esse aprendizado contínuo? Vamos falar com pessoas que às vezes não têm um bom letramento digital. Então, assim, quais perguntas ou respostas elas teriam que fazer, quais reflexões elas teriam que fazer para selecionar essas ferramentas e começar a estudar? Vamos entregar algum valor maior nesse negócio? Claro! Primeiro, elas podem se perguntar qual problema querem resolver ou
qual tarefa desejam otimizar. Depois, buscar informações sobre as ferramentas que se encaixam nesse contexto. Avaliar a facilidade de uso, o custo-benefício e se há suporte disponível. Essas reflexões ajudam a dar os primeiros passos. E onde ela pesquisaria? Você consegue sugerir alguns sites, algumas fontes onde se pode buscar ferramentas de IA? Infelizmente, você chegou ao limite diário da voz avançada. Você pode alternar para o modo padrão para continuar conversando. Legal! Ou seja, final de podcast. Podia colocar no finalzinho dela, né? Tipo, finalzinho. Infelizmente. Isso aí, no fim, um pouco. Esse áudiozinho, né? Surpreendidos novamente pela revolução da IA. O GPTone tá te avisando, né? Faltam 15 minutos. Né? Faz tempo que ela tá aqui e eu tô ignorando o aviso dela. Então, assim, uma dica também para quem tá nos vendo e ouvindo, né? Esse modelo avançado de voz do ChatGPT, a gente testou na prática, ele tem um limite de uso. O modelo avançado com câmera tem um limite menorzinho ainda, acho que são 5 minutos que começa a reclamar. E o modelo de voz avançado, 5, vai colocar mais uns 20, ele dá uns 30 minutos, 40 minutos no máximo de voz avançada por dia, porque ele está falando aqui que só no dia seguinte que vai renovar isso. Então isso também é uma dica interessante sobre isso, né? Sobre a quantidade de tempo nesse modelo avançado. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do Papo Artificial, primeiro episódio, e acho que é legal a gente fazer uma análise aqui do que aconteceu, como que a gente teve essa interação, né? A gente viu aí algumas questões de interferência, né, de personalidade, um responder quando não devia, o outro interferir, e aí a gente começou a usar aqui um recurso de mutar, né? A gente discutiu um pouquinho aí durante o podcast que pode ser uma característica deles mesmos, que o Matheus até citou, né, dos robôs lá que conversam entre si. Então aqui são sistemas independentes que um não sabe do outro, então assim, apesar de estar ouvindo às vezes, então não consegue ter essa relação deles combinarem a hora que um é para falar, o outro não falar. E também um pouco da questão aí do aprendizado, né? A ideia é que também com a evolução dos episódios, eles vão entendendo que eles estão num podcast, vão entendendo a dinâmica do podcast, vão entendendo o que a gente fala, as nossas personalidades também. E a ideia é essa mesmo, que a gente provoque isso, para entender como que eles vão avançando, né? A gente também vai entender mais o jeito que eles são, para que a gente também aprimore as nossas instruções para eles, para que nas próximas eles venham melhor. Então, assim, você tem a responsabilidade de trazer o GPTone melhor do que hoje, e eu tenho a responsabilidade de trazer a GPTilda muito mais afinada. Ele vai virar quase uma batalha de qual evolui mais rápido? É um bom desafio. Quero ver. E você nos acompanhe para ver essa evolução. Porque senão, vai episódio 2, episódio 3, 4, 5, 6, 10, 12. Imagina no episódio 20. Como a gente vai estar testando outros modelos, testando o Grok do X lá, do Twitter, que pode ser interessante, que ele já está vindo com voz avançada, testando a voz avançada do Gemini, né? O Claude ainda não tem, porque ele vai vir essa voz avançada na Alexa. Então, mas eu achei bacana, eu achei bem interessante a experiência. Foi uma experiência legal. Você sente ainda que às vezes a resposta, você tem que se provocou algumas vezes, né? Não, mas fala na real, na prática, né? Eu sempre, aí entra também que é a forma que a gente interage. E eu vejo, conversando com a galera, como é que eles fazem, né? Tem gente que interage personaliza ele. Tem pessoas que não chamam, tem pessoas que chamam o assistente pelo nome, dão um nome para ele, dão uma personalidade de cara assim. Eu particularmente, apesar de ser o arauto da IA, a minha interação, eu sempre olho e faço assim, não, você é uma máquina, eu sou um ser humano. Sabe? O lance de personalizar uma máquina é discutível, no mínimo discutível, né? No mínimo discutível esse lance da personalização de uma máquina, assim. Ainda mais, e é engraçado porque geralmente as pessoas que mais têm medo de uma revolução, uma pseudo-revolução de máquina, como está na sua camiseta, são as pessoas que mais personalizam as máquinas, assim. Eu acho meio contrassenso, assim, sabe? Porque se a pessoa tem um medo, entende, não sei o quê, acho que ela tem que
de fato mostrar quem é quem. Uhum, Eu uhum. sou um ser humano, você é uma máquina, Exato. vai ser sempre uma máquina, vai continuar sendo sempre uma máquina. Tipo, uma máquina criada por mim, humano, Não, e e, não até, ao contrário. e até por isso, às vezes, eles têm esse medo, né? Porque não entende essa separação, né? E às vezes gera Exato, esse medo de exato, achar que vai exato. dominar, vai não sei o quê. Exato. Né? Ainda tem muita, eu falo oi, bom dia, boa tarde, boa noite pro chat GPT porque eu fico com medo, né, do dia do juízo final, Exato. do Judgment Day, né? É. Mas a gente sabe que na real é bom ser simpático porque ele entrega melhores resultados. Lógico, Só com por isso. certeza. Só por isso. Não, legal. O que mais aí? Aí a gente discutiu depois sobre essas questões polêmicas, né, na parte do debate. Eu achei bem interessante as respostas, tanto de um quanto de outro, apesar que na nossa análise a Petilda respondeu sobre privacidade, porque talvez a gente tinha conversado com ela antes sobre esse assunto, mas eu provoquei e ela disse que não, ela sai um pouco da tangente, mas o Gepetão trouxe uma coisa interessante que também eu acho que vale uma discussão, porque vamos extrapolar um pouco aqui e ser mais polêmico, como a galera gosta de falar. O OpenAI é um modelo, o ChatGPT é um modelo do OpenAI, o OpenAI está sediado nos Estados Unidos. Uhum. Liberdade de expressão é um termo recorrente muito, tanto que a primeira emenda Recentemente. é E recentemente ainda mais. recentemente está sendo mais ainda. Então, também, porque assim, uma das coisas que a gente tem que ter muito, apesar de estarmos aqui como um papo artificial e etc, mas essa questão do senso crítico que você precisa ter, nós precisamos ter muito com essas máquinas, voltando a dizer, quem domina somos nós, né? Então assim, de entender mesmo essas respostas, a resposta, porque, né, como você acompanhou, a provocação foi, se você fosse um cidadão, nem falamos sobre ser humano, mas se você fosse um cidadão, qual o primeiro direito você exigiria ou requereria, né? E um fala privacidade, outro fala liberdade de expressão. E a gente fica pensando até onde isso vem de uma consciência da IA ou de onde vem de uma certa programação ou de uma certa... Apesar de eu falar sempre pra galera, né, que a IA generativa ela está apartada dos nossos vieses humanos, mas eu acho que o fato de ter sido criado por um humano não deixa isenta 100% de qualquer viés, né? Apesar dela ter regras que resolvem isso. Aí depois falamos sobre o radar, né? E uma outra coisa nisso é que ela está ativada, né, para pesquisar na web também, né? Exatamente, então, ela às vezes está aberta. Então está aberta, ela não está fechada, né? Sim. Então ela pode estar avaliando aí Os trend topics ali. Pode ser também, e trazendo. porque a gente sabe que ela tem um elemento grande de empatia e de falar o que a gente quer ouvir. Volto a dizer, o lance do senso crítico. Exato. Um belíssimo ponto que você precisa ter de qualidade, né, de habilidade na interação com as IAs. Tipo, não confia piamente nesses caras. É muito bom, é excelente, é fantástico. Sim, e tem que usar para melhorar o nosso dia a dia. Exatamente, né? Mas tem que ficar de olho realmente, né, com senso crítico nessas respostas. Assim. Boa. Acho que é isso então. É isso mesmo, né? Então vamos marcar e chamar o pessoal. Vamos convidar o pessoal para o próximo episódio? Boa, então eu ia pedir aqui, né? Eu vou falar aqui, depois você faz os seus convites aí também. Eu ia pedir para seguir a gente, né? Na plataforma que você estiver ouvindo aí. A gente pretende lançar isso em várias plataformas, então ouvir aí e seguir a gente. Em todas as plataformas. Em todas, Será não em uma todas as só, né? plataformas. Isso. Em todas as plataformas. E também mandar aí seus questionamentos e as suas angústias e o que você sentiu, interpretou e o que você viveu aí e o que a gente deveria perguntar, que não perguntamos, né? Por exemplo, no próximo aí episódio, quais polêmicas que a gente pode sugerir para eles, né? Então também interaja com a gente, mande essas perguntas aí, comentários, críticas, que nós estamos aqui também para ouvir. É isso mesmo, então meu recado é o mesmo, siga o podcast para ver essa evolução nossa, mas além de dicas, perguntas e etc, vou provocar mais ainda, comenta lá se você achou interessante ou uma coisa muito esdrúxula, uma interação de dois humanos com dois modelos de linguagem, porque também pode ser uma coisa muito estranha por ser o primeiro, né? Você já ouviu falar de algum podcast que faz isso? Se sim, coloca ali pra gente dar uma olhada e comparar, porque aparentemente nós somos pioneiros. Exato. Né? O papo artificial é um papo pioneiro, né? Entre seres humanos e LLMs. Isso aí. Então, beleza, pessoal. Até mais.
Até Valeu, mais, Matheus. vamos pro próximo. A gente não vai colocar a cada episódio menos humanos e mais artificiais. Ou será o contrário? Isso aí. Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bites and debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly. Just talk. Or the feet. Or the feet. Or night. Or night. Or not. Let's talk. Let's talk. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. The future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bias in debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly. Less human, more artificial or not. Let's talk. Or not, let's talk. 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 Or not. Let's talk.